Beleza. O meu áudio tá bom para vocês? Tá Sim. ótimo. Tá ótimo. Excelente. Beleza. Aliás, não só o áudio, como a imagem está ótima. Você está num ambiente Eu excelente. eu caprichei aqui no meu penteado para vocês. Tá impressionante. Isso aí, realmente, uma Foi produção. especial. Foi especial. Bom, Rodrigo, eu vou abrir a sala, tá bom? Beleza. Obrigado, bom evento aí para vocês. Bora lá, pessoal. Obrigada, Rodrigo.
Senhoras e senhores, muito boa noite. Meu nome é Rodrigo Bertocelli, sou advogado e diretor no Instituto Não Aceito Corrupção. Estamos ao vivo pelo Zoom e pela revista digital Poder 360, do jornalista Fernando Rodrigues. Hoje temos a alegria e a enorme responsabilidade de dividir essa bancada virtual com nada mais, nada menos que Marcelo Taz, nascido em Ituverava, cidade do interior de São Paulo. Taz é ex-aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. É graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP e teve seu início de carreira na televisão no programa 23ª Hora e, para os que têm aí mais de 40 anos como eu, sabe que ficou mesmo conhecido pelo seu personagem Ernesto Varela, um repórter que ironizava personalidades políticas da época. Desde sempre, provocador, fez escola ao perguntar se o Maluf era corrupto, quando ele ainda era deputado. Para cá, nosso convidado dispensa qualquer apresentação. Professor, apresentador, ator, jornalista, influenciador digital, multimídia e absolutamente antenado para nos ajudar a enxergar ainda mais longe. Para quem se conectou pela primeira vez nessa série de webinars em comemoração aos nossos 5 anos, o Instituto Não Aceito Corrupção é uma associação apartidária, sem fins lucrativos, que busca construir entre a academia, o mercado e o poder público para um debate isento, plural, qualificado, no sentido de influenciar um combate inteligente à corrupção, com absoluto respeito ao Estado democrático de direito. Antes de passar a palavra ao nosso presidente e fundador, Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça no Ministério Público de São Paulo, que vai falar um pouco mais sobre o que nos espera nesta noite, e, claro, mais sobre o nosso ilustre convidado, os convido a assistirem um breve vídeo com depoimentos de personagens que certamente nos ajudaram a construir nossa história nesses 5 anos. Gravando esse vídeo aqui em homenagem ao Instituto Não Aceito Corrupção, que está fazendo 5 anos. O Instituto tem trabalhado em propostas de combate à corrupção, tem organizado seminários. O Instituto Não Aceito Corrupção é um sinal de maturidade da democracia brasileira. Quer dizer, é um grupo de advocacy que reúne aí o mundo jurídico, academia, liderança da sociedade civil, da mídia. O Instituto não para. Promoveu palestras, pesquisas, seminários, publicou 2 livros sobre o tema e está agora com inscrições abertas para o 2º Prêmio Não Aceito Corrupção. São 5 anos de lutas, são 5 anos de êxito, são 5 anos de excelentes atividades. Congratulo-me com o Instituto Não Aceito Corrupção. O Instituto tem transitado pela mídia, pela academia, pelas instituições democráticas, pelas redes sociais, fazendo um trabalho fundamental que é buscar transparência nas relações institucionais e governamentais. O Instituto Não Aceito Corrupção, que faz 5 anos de existência, foi fundado pelo meu aluno, o doutorando Roberto Liviano, com uma tese sobre a corrupção e a história da corrupção no Brasil. Uma trajetória marcada pela relevância de iniciativas que promovem um diálogo tão oportuno com as esferas que são fundamentais. Roberto, nesses 5 anos de história do Instituto Não Aceito Corrupção, eu queria deixar um registro de minha admiração, de meu reconhecimento, por você sempre estar do lado das boas causas. Primeiro lutando pela democracia, no Instituto de Democracia do Ministério Público, e depois lutando contra a corrupção. Eu quero, na verdade, agradecer pela contribuição para a sociedade brasileira
que o Instituto tem promovido. Eu só tenho palavras realmente de admiração e de gratidão por esse trabalho tão sério que vocês vão desenvolvendo. Trabalho importante, eficiente, sério. O Instituto Não Aceito Corrupção. Esta é a entidade e cuja integridade, coragem, trabalhos magníficos feitos até agora e permanentes no combate à corrupção são um exemplo de que se pode lutar no Brasil. Parabéns a todos os envolvidos pela atitude, pela coragem, pelo enfrentamento da corrupção no nosso país. Fosse só isso, já seria suficiente para darmos os parabéns pelo trabalho que realizam à frente do Instituto. Mas temos muito mais, porque o Instituto Não Aceito Corrupção se transformou num importante instrumento em defesa da cidadania. E queria dizer mais uma vez, eu já disse várias vezes, que o Instituto Não Aceito Corrupção dá uma importante contribuição para o desenvolvimento da civilização do nosso país. As pessoas passam a acreditar de novo no regime democrático quando percebem que a corrupção pode ser combatida e que a democracia é o meio para combatê-la. O combate cotidiano à corrupção. O combate àquilo que degrada, que degenera, que produz o apodrecimento da nossa capacidade de convivência decente. Eu passei aqui para dizer da importância do Instituto Não Aceito Corrupção, que ao longo desses 5 anos tem feito muito para erradicar esse mal. No Brasil, onde a prática de desvio quase que se torna uma constante, mais do que nunca nós devemos estar atentos a tudo que vem acontecendo. Parabenizo o Instituto Não Aceito Corrupção pelos 5 anos de atuação na defesa da transparência e licitude no uso dos recursos públicos. Estou aqui para parabenizar esta instituição que nestes anos vem esclarecendo, informando, mobilizando a sociedade brasileira. Foram seminários, foram livros, encontros debatendo este importante assunto da nação brasileira. Nós não aceitamos corrupção. Parabéns. 5 anos de luta. Tamo junto. Isso aí, presidente, a palavra é sua. Meu amigo Rodrigo Bertocelli, uma grande alegria ter você junto comigo nessa jornada e no dia a dia, ao lado meu na diretoria do Instituto, nessa noite que é tão especial, em que nós completamos o nosso ciclo de comemorações dos 5 anos do Instituto Não Aceito Corrupção e completamos essa jornada celebrando esses 5 anos junto conosco com Marcelo Taz, transmitindo esse webinar para os nossos seguidores em parceria com a revista digital Poder 360, nosso parceiro nessa jornada para os seguidores da revista Poder 360. E você viu, Rodrigo, tanta gente falando do Instituto, tanta gente metendo a boca na corrupção, que as coisas até se embaralham, né? Quando você mete a boca na corrupção, a coisa fica complicada, né? As pessoas até se assustam. Pois é, estão falando em criar nota de R$200, Taz, e sintomaticamente vão colocar lá o lobo, né? Eu só consigo entender uma coisa como essa no sentido em que querem facilitar a vida dos corruptos. O Gedel, se criassem essa nota no tempo do bunker, ele ia soltar fogos, porque a criação do bunker ficaria muito mais fácil, né? E os corruptos, os lavadores de dinheiro, ficam muito felizes com notas maiores. O Banco Central Europeu tirou de circulação a nota mais alta. Nos Estados Unidos, eles falam em tirar de circulação as notas mais altas. Por isso é que o Instituto Não Aceito Corrupção está aqui bastante atento, botando a boca no trombone, e nós estamos aí 5 anos sem dar trégua para os corruptos. E essa noite colocamos em discussão, Taz, o tema ética e comunicação, para você, que é um dos maiores comunicadores, um homem atento ao seu tempo, um cara tão antenado, além de ser um grande comunicador, como disse o Rodrigo, engenheiro, né? Um engenheiro com uma formação, uma inteligência muito grande. Eu quero dizer a você
o seguinte: o Rodrigo lançou essa pergunta, mas eu quero acrescentar uma provocação inicial para você, né? Taz, como que nós lidamos com ética nesses tempos tão complicados de modernidade líquida, nas palavras do saudoso Zygmunt Bauman? Boa noite, meu querido Marcelo Taz. Boa noite, Roberto, Rodrigo, a todos vocês aí do Instituto Não Aceito Corrupção, a todos vocês que estão aí nos acompanhando pelo Poder 360, pela plataforma do Instituto. Obrigado pelo convite. Olha, vocês já estão começando com perguntas muito provocadoras, né? Acho que vocês querem uma noite bem animada aqui, estou percebendo. O Rodrigo lembrou da pergunta que eu fiz para o Maluf, que é exatamente sobre o tema de hoje, se era verdade que ele era corrupto. Quer dizer, eu dei a chance da dúvida. Ele não respondeu naquela vez, né? E nesse momento, se ele estiver nos acompanhando, ele está com a tornozeleira eletrônica, né? Porque ele não respondeu essa pergunta e passaram-se décadas, mas foi feita justiça neste caso. Mostra um pouco de como que funciona também a velocidade da justiça no Brasil. Mas, para ir direto para a sua pergunta sobre ética na era líquida, né? Eu acho que é legal nós entendermos primeiro a palavra ética. Ela tem uma coisa que eu gosto demais na origem da palavra, que é de ethos, né? Que tem a ver com prática, não tem a ver com teoria. Ética é aquilo que você mostra no agir, né? É a maneira que você age, é o hábito, são os costumes. E ética não é uma coisa que tem a ver com instinto. Ética é uma coisa que você constrói. Você constrói com um grupo de pessoas, né? Com a sociedade. Você constrói ética dentro de casa, você constrói ética na escola, enfim, nas empresas que você participa. A ética é uma coisa que tem que ser construída. Eu acho que é bom deixar isso logo de cara muito claro. E na era líquida, nós temos a chance de uma construção de ética de uma forma mais ampla, já que vivemos nesta rede democrática, uma rede, sem dúvida nenhuma, muito mais democrática do que era a rede da época que eu fiz a pergunta para o Maluf, nos anos 80. Então, nós estamos, inclusive, aqui agora, né, debatendo isso numa rede líquida, numa rede aberta, e aí é importante entendermos, e aí eu vou querer muito entender e ouvir vocês, porque existe aí uma coisa muito positiva, eu não tenho dúvida nenhuma, nós temos mais acesso, as pessoas têm mais espaços para manifestarem as suas opiniões, as suas informações e tudo mais, e, ao mesmo tempo, nós temos mais responsabilidade por termos este canhão na mão. Nós temos hoje, cada um de nós hoje, é uma rede de comunicação. O primeiro post que eu escrevi no meu blog, em 2003, no UOL, eu fui o primeiro blog do UOL, em 2003. Eu escrevi a seguinte frase no primeiro post: finalmente virei o Roberto Marinho de mim mesmo. E essa é a situação que está hoje concretizada, né, de uma maneira muito clara. Cada um de nós é o dono de uma estação de comunicação, seja ele o Twitter, o Facebook, o blog mesmo, canais de YouTube, enfim. Cada um de nós hoje tem um canal. E isso é muito legal. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma conquista democrática importante. E, ao mesmo tempo, cada um de nós, hoje, é dono de uma responsabilidade de uso desses canais, né? E aí nós vemos hoje uma série de efeitos colaterais dessa velocidade que nós vivemos. Nós vemos aí construção de
de notícias falsas ou de redes, né? É mais do que construção de notícias falsas, mas redes aparelhadas para espalhar notícias falsas que vão desde promover candidaturas ou desconstruir candidaturas ou até vender remédio que não funciona para o Covid, né? Então, é uma realidade bastante complexa que nós estamos falando aqui quando queremos falar de ética com redes líquidas, né? É uma realidade complexa que nós temos que enfrentar com transparência, que foi uma palavra muito dita aí nesse vídeo introdutório, e, sobretudo, coragem, que, para mim, é uma marca deste instituto que nós estamos aqui hoje celebrando 5 anos. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, como disse o Homem-Aranha, né? Dilema do Homem-Aranha, não é? Agora, veja só, Tass, Gerson, o nosso grande Gerson da seleção de 70, ele fez aquela campanha dos cigarros Vila Rica, não é? E de lá para cá ficou essa história de que o importante é levar vantagem em tudo. Ele jamais podia imaginar que aquela frase que ele usou naquela campanha publicitária poderia se transformar nisso que efetivamente se transformou como esta máxima relacionada à corrupção, né? E aí eu pergunto a você, será que um dia nós vamos nos ver libertos desta ideia, desta lógica ruim, né, de levar vantagem em tudo, de imperar esta lógica ruim? E será que um dia nós vamos ver imperar a ética democrática, republicana, né, em que realmente esta ética verdadeira prevalece, né? Qual é a sua opinião? Roberto, antes de tudo, eu creio que é importante fazer justiça ao Gerson, sabe? Porque quando ele fez esse comercial, eu já era um garoto. Ele não esperava, ele não tinha a intenção dessa mensagem. Verdade. Né? Então, ele estava só... O Gerson era fumante. É bom a gente contar isso para os jovens que estão nos vendo aí, que não conseguem nem imaginar como um atleta do calibre do Gerson, um dos maiores armadores do futebol brasileiro, um espetacular jogador de futebol, fumava no intervalo do primeiro para o segundo tempo, né? Vários colegas dele relatam isso. É difícil a gente imaginar o contexto que o Gerson falou essa frase. Então, justamente por ele ser um fumante, ele foi contratado por essa marca de cigarro. Se não me engano, era o Vila Rica, né? Que era essa marca. Vila Rica. Vila Rica. E ele fez a campanha. Enfim, eu só estou querendo fazer a justiça ao Gerson, e isso não é um detalhe da resposta, porque hoje nós somos vítimas de uma coisa muito grave, que é o viés. O viés significa nós entendermos as informações através de um contexto que elas nos chegam, você entendeu? Então, eu não gosto de crucificar o Gerson, por exemplo, por conta de um comercial feito lá no século XX, onde todo mundo fumava, inclusive professor dentro da sala de aula. Eu lembro que na escola primária eu tinha um professor muito elegante, muito bonito, lá de Ituverava, viu, Rodrigo? Professor de História do Brasil. Porra, a primeira coisa que ele fazia quando entrava na sala era acender um cigarrão e para escrever no quadro negro, com mais tranquilidade e tudo mais. Então, hoje, nós precisamos entender o contexto com que as informações são distribuídas, né? E no caso do Gerson era isso, ele queria um cigarro que fosse de qualidade, com preço bom. Aí que está o lance de levar vantagem. E depois, um pouco mais para frente, isso virou tradução de golpe, de picaretagem, de você querer se dar bem, de você querer ser um Gedel, de você querer ter uma mala de dinheiro no apartamento da sua mãe ou da sua tia, sei lá, para você poder ficar contando aquelas moedinhas como se fosse o tio Patinhas, né?
Então, feita essa ressalva em relação ao Gerson, essa cultura de levar vantagem, eu quero muito mesmo entender em arco essa história do Brasil, ela está sendo combatida. Nós vivemos uma experiência de contato com corrupção ao longo da nossa história inteira, né? O Brasil é uma civilização que foi forjada em cima da pilhagem. O nome do nosso país é a primeira matéria-prima que foi pilhada e vendida, arrancada, né? O pau-brasil, vendida a preço de banana para os europeus, né? E depois veio o ouro, e depois veio tudo isso que a gente conhece, atrelado à escravidão, principalmente da raça negra, principalmente, consistentemente. E isso é resultado do racismo estrutural que nós construímos, né? Que hoje, felizmente, está sendo bastante debatido, com muita clareza, muita transparência. Então, ao longo da nossa história, nós temos um DNA bastante difícil. É isso que é legal dizer, né? Porque se ética é algo que se constrói, nós temos um passivo muito complicado, né? Muito no vermelho, né? E essa tradição, ela começa a ser combatida quando nós entramos na nossa fase republicana e tudo mais, mas não muito. Pero no mucho, né? Começou a ser combatida, mas não muito. Então, nós vivemos algumas ditaduras, mesmo na fase republicana e tudo mais. Vivemos golpes, né? Golpes militares, enfim. E aí, na fase mais recente, que é a democracia representativa, do voto... e aí eu já estava lá, quer dizer, quando nós temos as eleições diretas, a campanha das diretas já e tudo mais, nós vivemos uma grande expectativa de aperfeiçoar algo que estava complicado. O autoritarismo, né? O autoritarismo do regime militar, e algo que hoje se esquece, a corrupção que existia no regime militar. E muita gente hoje defende o regime militar como, assim, como se não fosse um fato histórico os desvios que aconteceram na construção de Transamazônica, de Ponte Rio-Niterói, de o projeto nuclear brasileiro, né? De Angra dos Reis e tudo mais. Então, é importante entender que nós fomos nos aperfeiçoando ao longo da nossa história republicana, e quando nós chegamos à nossa democracia, isto não foi resolvido. Quer dizer, nós tivemos aí nos governos recentes, e eu não quero falar de nenhum governo de forma específica, que ali aconteceu menos ou mais, porque foi muito parecido, né? O modelo é muito parecido, o modelo de levar vantagem, seja nos primeiros governos que nós tivemos na democracia recente, Fernando Collor, que, aliás, causou o seu impeachment, né? Todas as dúvidas relacionadas a como que se movimentavam os recursos da campanha dele, e os seguintes, Fernando Henrique, né? Lula, Dilma, Temer e agora o nosso Jair Messias. Todos esses governos não resolveram esta questão, né? Não resolveram. Eu falo isso com uma certa tristeza. De uma certa maneira, ao longo desses governos, procuramos um aperfeiçoamento disso. Surgiram, em vários momentos, esforços mais robustos no combate à corrupção. E esses esforços encontraram resistência, né? Uma resistência muito forte de um sistema que se recusa a ser transparente. E isso nós estamos assistindo nos dias atuais. Eu vejo ações de blindagem, de pouca transparência, sabe? Que nós podemos debater aqui nesta noite.
Você colocou uma questão muito interessante, Taz. O Instituto Não Aceito Corrupção lançou no final do ano passado a sua segunda obra, Corrupção na História do Brasil, que é um conjunto de ensaios de estudiosos de várias áreas de conhecimento, e nós começamos desde lá das nossas origens até o momento atual da Lava Jato. E nós tratamos dos diversos períodos históricos do Brasil, inclusive no período da ditadura militar. E esse período foi trabalhado pelo nosso querido José Álvaro Moisés, que inclusive também integrou a bancada do Jornal da Cultura, assim como você, como eu, como nosso querido Luiz Flávio Gomes, que nós homenagearemos hoje aqui. E justamente o José Álvaro Moisés, ele trabalha exatamente isso, essa questão do mito da não corrupção durante o período militar. Nesta obra do Instituto, A Corrupção na História do Brasil, nós justamente dissipamos isso. Esse é um ponto muito interessante que você aborda e que é importante desfazer, porque uns e outros, de vez em quando, falam isso, e a mentira repetida muitas vezes vira verdade, né? Assim como essa questão que você está falando sobre a transparência, que é absolutamente necessária para o combate à corrupção. Absolutamente necessária. O Instituto luta muito pela transparência, né? Especialmente nesses tempos de angústia da pandemia, né? Inclusive se tentou dificultar o acesso das pessoas às informações, inclusive editando uma medida provisória 921, trancando as portas do Ministério da Saúde, e o Supremo teve que conceder liminar para abrir essas portas. Mas o Rodrigo vai fazer pergunta para você, mas antes disso quero só dizer que está aqui na plateia te assistindo José Renato Nalini, que foi secretário da Educação, que é da Academia Paulista de Letras, o nosso grande amigo, querido, está te assistindo aqui, a desembargadora Lígia Bisogni e muitos outros amigos aqui. Passo a bola para o nosso querido Rodrigo Bertocelli, que vai te fazer uma pergunta. Rodrigo, a bola está com você. Obrigado, Roberto. Taz, vamos seguir um pouco mais aí nessas veredas entre ética e comunicação. O nosso amigo, o professor Clóvis de Barros Filho, que recentemente participou do seu programa e também esteve conosco nesses 5 anos de história do Instituto, costuma dizer que a ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Mas a comunicação também busca esse aperfeiçoamento da convivência? Existe uma relação entre ética e comunicação? E aqui, por último, comentando a sua observação de que é necessário entender o contexto, e me parece que, assim como nós não toleraríamos um atleta profissional hoje fazendo uma propaganda de cigarro, difícil imaginar o Cristiano Ronaldo fazendo propaganda de cigarro. Nós também não toleramos mais alguém fumando ao nosso lado ali no restaurante, na balada. Os mais sêniores se lembram que era tolerável se fumar também nos cinemas, no teatro e até no interior dos aviões. Nesse contexto, a gente pode concluir que a sociedade evoluiu do ponto de vista ético? Eu não tenho dúvida que sim, viu, Rodrigo? Antes eu quero comentar que você, quando falou do Clóvis de Barros, você quase incorporou o Clóvis de Barros. Eu achei muito bonito. Você falou de ética com aquela verve deste maravilhoso filósofo, né? E explicador. Ele fala que ele é um explicador. Mas no seu programa ele disse que não é filósofo, né? Ele não gosta. E obviamente, eu fiquei chamando ele de filósofo o tempo inteiro. Para provocar. Mas você fez aí uma analogia que eu gostei demais. Quer dizer, nós já toleramos, né, gente fumando do nosso lado dentro de um avião. Veja você. Eu sou aquele cara que eu peguei a ponte aérea, que tinha um Eletra. Não sei se
se alguns dos nossos queridos ilustres aí, desembargadores e juristas que estão acompanhando, o Eletra tinha um rabinho no fundo do avião, era uma espécie de uma sala, que você ficava lá fumando, servia-se uísque no voo e tal. Eu não sei como é que a gente sobreviveu a tudo isso. Então, aí que nós podemos entender, na prática, a construção da ética, né? Então, eu não tenho dúvida de te dizer que nós estamos, sim, nos aperfeiçoando. E quando eu falo aperfeiçoar, não significa demonizar o fumante, por exemplo, mas uma combinação de que não vamos fumar dentro de um avião, tá certo? Uma combinação que não pode beber e dirigir um automóvel, que é uma das causas que eu mais me dediquei até hoje. Nos áureos tempos do CQC, nós fizemos uma campanha contra beber e dirigir, por exemplo, que é uma tragédia anual brasileira. Morrem quase 50 mil pessoas por ano. É quase Covid por ano de gente morrendo por conta dessa barbaridade. Então, a ética é uma coisa que se constrói, né? Eu lembro que quando foi lançado o cinto de segurança, o Milor Fernandes, que é um dos meus maiores ídolos, ele foi contra o cinto de segurança e fez campanha contra, falando que era um autoritarismo e que dentro do carro dele era ele que, como cidadão, que queria ter liberdade, que não sei o quê. E eu lembro que na época foi uma dicotomia que me causou muita confusão na cabeça, porque adivinha quem que era a favor do cinto de segurança de uma forma igualmente veemente? O Paulo Maluf. Então, eu fiquei em dúvida, porque o meu ídolo, Milor, falando para eu não usar cinto, e o meu vilão predileto, o Maluf, falando para eu usar o cinto. Então, a ética é uma coisa que nós fomos construindo. E desta feita, o Maluf estava com a razão, quer dizer, o Milor teve que, aos poucos, ir percebendo. Eu não sei se o Milor, como sempre foi um cara bastante rigoroso com as suas ideias, não sei se ele chegou a concordar totalmente com isso. Não faz nenhum sentido hoje você viajar num automóvel sem colocar o cinto de segurança, porque você vai estar colocando a sua segurança em risco e a segurança das pessoas que estão com você. Então, ética é uma coisa que se constrói, sabe? E eu creio que nas décadas recentes, nós estamos trabalhando para isso, a duras penas, volto a dizer, e em relação à corrupção, que é esta mais constante que é debatida aqui nesse instituto, que é a ética de apropriação de recursos públicos, que é a ética do desperdício, que é a ética do mau uso de coisas públicas, mesmo esta daí, nós avançamos, eu não tenho dúvida nenhuma, né? E várias ações foram responsáveis por isso, assim como esse instituto, né? E isto tem um resultado, sim. Nós temos que ter esse tipo de reconhecimento, senão fica parecendo que nada muda e que ninguém pode fazer nada em relação a isso, né? Agora, há muita coisa a se fazer? Muita coisa. O Brasil, e essa velocidade das coisas como acontecem no país, é um país próspero. O Brasil é incrível, porque é um país próspero, com todos essas dificuldades que nós relatamos já aqui hoje, desde da invasão portuguesa aqui no nosso território, lindo, e eu falo invasão portuguesa, inclusive, com muito carinho aos nossos ancestrais, todos eles, né? O Brasil é um privilégio de diversidade, é um lugar de uma diversidade, de uma riqueza, de um encontro incrível. Só que este encontro agora, para mim, é uma hora de nós ajustarmos aí o que precisa ser ajustado. Então, eu já falei aqui do racismo, que hoje é um assunto muito presente, inclusive no meu programa, eu procuro abrir essa voz para quem tem que falar sobre isso lá no programa, né? Essa semana, inclusive terça-feira, nós vamos ouvir uma empreendedora
de 35 anos, a Maite Lourenço, uma empreendedora negra de startups negras, que é uma coisa quase que você não vê na mídia, né? Você não vê empreendedores deste nível do digital, desta transformação toda, você não vê esses representantes. Eles existem, eles são muito talentosos. Até isso é importante falar. Então, esta vontade, esta indignação com um país injusto continua. Por quê? Porque o país continua injusto. Agora, que houve um aperfeiçoamento, sim, houve o aperfeiçoamento, e que tem muito trabalho pela frente, sim, tem muito trabalho pela frente. E não é só lá no topo da cadeia alimentar, não. Nós temos muito o costume de falar do presidente da vez, da Câmara dos Deputados da vez, do Congresso da vez e tudo mais. Nós temos que falar do judiciário, que obviamente nós temos que também estar sempre sendo rigorosos e exigindo a ética necessária, já que é o poder mais importante que cuida disso, mas, sobretudo, se vocês me permitem, nós estamos num ano de falar de eleições municipais, e é lá que se encontra grande parte da corrupção no Brasil. E é uma corrupção espalhada, é uma corrupção difícil de chegar até ela, porque em cada lugar desse tem o dono dos veículos principais ou as forças locais, né? E os municípios, inclusive pelas mudanças estruturais que o Brasil sofreu, que são boas, os municípios ganharam mais autonomia, o que é positivo, mas também ganharam mais responsabilidade no uso da coisa pública, e muita gente não está fazendo bom uso dessa responsabilidade. Roberto, antes de passar a palavra para você, acredito que você vai fazer o comentário aí do nosso projeto do Controla Brasil, mas está só aqui, talvez como advogado aqui da bancada, defendendo o Milor, o Gerson, o próprio Rui Barbosa foi contra a vacina, né? E achava um absurdo que as mulheres desnudassem os seus ombros para um desconhecido, né? Então, o homem em suas circunstâncias, e devemos avaliá-lo e julgá-los no tempo, né? Então, a gente se aperfeiçoou, viu, Rodrigo? O Rui Barbosa hoje estaria cancelado nas redes sociais. Pois é. Mas como o Rodrigo lembrou bem, Taz, o Instituto tem um projeto que nós chamamos de Controla Brasil, e se preocupa muito com a melhoria do controle interno das prefeituras. Nós fizemos uma pesquisa, verificamos que grande parte dos municípios tem um sistema de controle muito ruim, e nós nos preocupamos em fazer com que esses sistemas melhorem, e queremos que esse assunto ganhe mais peso nessas eleições municipais. A exemplo de você, nós também nos preocupamos muito com a questão da corrupção nas prefeituras, até porque, a nosso ver, e as pesquisas sinalizam isso, nós temos um percentual muito alto ainda de compra de votos, não é? E isso acontece também, em grande medida, Taz, também nos municípios. Esse é um problema também muito presente na vida dos municípios. E você falou da questão do desvio, dessa questão da corrupção nos municípios, mas também nós temos um outro problema que foi muito debatido nestas últimas semanas, que é a questão também do abuso do poder, do privilégio, aliás, ocorrido numa cidade aqui do litoral de São Paulo, né? Uma questão relacionada ao uso das máscaras, né? Todo o Brasil viu estas cenas em que um desembargador aqui do estado de São Paulo resistiu à atuação de um fiscal com a chamada carteirada, né? Você sabe com quem está falando, está mais vivo do que nunca no Brasil, né? Não existe lei de abuso de autoridade que contenha este você sabe com quem está falando, né? Por que nós temos esta aversão à ideia da igualdade, na sua opinião? Nós estamos condenados
à cultura do privilégio, né? Na sua opinião, há como reverter isto? Ou este é um mal profundo, enraizado na nossa percepção, na nossa cultura? Como é que você vê este problema bem brasileiro da carteirada? A carteirada, ela tem raízes profundas na nossa cultura. A primeira coisa que nós temos que fazer é o que você acabou de fazer, né? Você reconheceu, você apontou um desembargador, que é alguém, né, da alçada desta área onde nós estamos aqui falando, né? E eu imagino o quanto deve ser constrangedor para os desembargadores, inclusive os que estão nos assistindo, ver uma cena daquela, né? É o mesmo constrangimento quando eu vejo um colega cometer um ato gravíssimo e ser pego por isso, um colega comunicador, um colega jornalista, um colega professor. Então, a primeira coisa é esse reconhecimento, é esse cidadão ser exposto, ser questionado e ser punido. A punição no Brasil é a novidade, Roberto. A punição é a grande novidade, né? Porque a raiz da carteirada, ela está na impunidade. A carteirada é a impunidade, né? Porque Sim. É o nosso DNA, sabe? É o DNA cartorial. Eu sou fulano de tal. Você sabe com quem você está falando, né? E isso, é bom que se diga, é uma responsabilidade coletiva, porque é fácil a gente ficar colocando a culpa, né? A gente sempre coloca a culpa no Brasil, sabe? Isso é uma coisa que me irrita bastante, assim. O Brasil não tem nada a ver com isso. O Brasil é um lugar maravilhoso e nós que somos os habitantes desse lugar maravilhoso, a responsabilidade é nossa. Então, começa dentro da educação dentro de casa, né? E a educação dentro de casa brasileira, ela ainda é muito fincada no patriarcado, né? No machismo, na presença da figura do homem, sabe? E principalmente do homem preconceituoso em relação às mulheres, em relação à raça, em relação aos subalternos, né? No caso dessa cena lamentável que nós vimos, tem vários preconceitos ali naquela cena, né? Além da carteirada. E o mais evidente é o subalterno. Você, seu soldadinho, chama ele de tudo ali, né? Analfabeto. Analfabeto, liga. E o que ele faz? Ele liga, né? Ele demonstra logo o poder e tal. Para mim é nítida a insegurança desse cidadão. É um cidadão frágil, um cidadão medroso, que não se garante e que tem que, sabe, tem que tirar o telefone. É a mesma insegurança do cara que bota uma arma. Eu estou sempre com arma, eu que tenho arma. Ou o cidadão da moto, né? Aquele cidadão que abre o escapamento da moto dele, acorda o bairro inteiro e fica a madrugada inteira fazendo aquele barulhão. É uma insegurança de macho, basicamente. Então, eu quero de novo falar do patriarcado. O Brasil é um país fundado no patriarcado. Nós temos que reconhecer isso urgentemente e entendermos que um dos principais trabalhos que nós temos pela frente é a igualdade de gênero, né? Eu estou falando aqui do papel das mulheres, eu estou aqui falando do papel da diversidade de classe social, né? Ali também tem um preconceito de classe social. Eu sou o desembargador e você é o meu office boyzinho aqui, seu soldadinho, né? Então, ali tem é um portfólio, digamos, ali de preconceitos que a gente viu naquela cena triste, né? E aí que nós temos, assim, o próprio fato de nós estarmos aqui comentando aquela cena tem a ver com comunicação, que é a questão trazida por vocês, né? Por você e Rodrigo. A comunicação líquida está naquela cena, porque ela está sendo gravada, você percebeu? Pelo colega do guarda municipal, com o telefone dele dentro do carro.
Então, aquilo ali não existiria antes do smartphone. Essa cena não aconteceria na época lá da minha entrevista com o Maluf, porque só tinham câmera as produtoras de televisão e as próprias emissoras de televisão. Ninguém tinha câmera. É bom falar disso. Câmera dentro do telefone, então, é uma coisa de 2008. É muito recente, o smartphone, né? É uma coisa muito, muito recente. É coisa que tem 12 anos apenas, né? Então, essas coisas que estão acontecendo agora e irão acontecer muito mais nos próximos 10 anos, porque aí nós vamos entrar numa outra brincadeira que vai tornar a comunicação mais complexa, que é a inteligência artificial, quer dizer, a capacidade que nós temos de leitura de dados, porque se há uma coisa que se pode dizer desse assunto tão robusto, é o seguinte: hoje, cada um de nós produz muitos dados. Esse debate aqui está produzindo, neste momento, gigabytes de informação e de dados, e com os comentários das pessoas que estão aqui, com os links que vão sendo gerados e tudo mais. Isso, nós já estamos metidos nessa geleca, nessa transformação digital, há pelo menos 50 anos. Mas nos últimos 20, aconteceram coisas incríveis. A web, a World Wide Web, né, de 89, certo? O World Wide Web é de 89. Então, nós já temos aí 30 anos de www. Só que nos últimos 10, 12 anos, entrou em jogo o smartphone, que é um tijolinho que cada um de nós, nesse momento, tem na mão e que é capaz não só de capturar informação, mas distribuir informação, né? O distribuir aí é muito importante, porque você não precisa produzir informação, você recebe essa informação e você é um agente de espalhamento. E hoje, já com dados, com a ajuda da inteligência artificial, nós conseguimos ver que alguns canais conseguem audiências semelhantes ou maiores que os maiores veículos que a gente conheceu até hoje, como é o caso da televisão, né? É possível, porque você consegue gerar, armazenar, organizar, estruturar redes de espalhamento, como você não conseguia na última eleição. E é aí que entra a complexidade que a justiça hoje tem que olhar, né? Os grupos de WhatsApp, né? A capacidade que nós temos hoje de agir num subterrâneo que nem é tão profundo. Eu estou falando de Facebook, né? Não é profundo, não. Porque tem o deep understanding desse troço todo, o deep fake, e tem a deep web, né? Tem os lugares ainda mais profundos onde se organiza todo este caldo, né, de informação. Então, nós não podemos ter medo de encarar essa complexidade, porque existem institutos como este aqui, estruturados para pensar nisso. No caso, por exemplo, de inteligência artificial, nesta pandemia, eu tive a honra de ser convidado para entrar para a Associação Internacional de Inteligência Artificial, aqui no Brasil, um grupo fantástico de pessoas éticas, pessoas que, aliás, eu deixo disponível para você, já que agora eles me chamaram para lá, eu tenho agora essa liberdade de também convidá-los para, enfim, para se conectarem a essas associações. Temos interesse, sim. Vamos conversar com eles. Olha, Roberto, são pessoas extremamente equipadas, alguns, inclusive, colegas engenheiros lá da Poli, pessoas extremamente equipadas de várias instituições, alguns de empresas, tem hackers, tem tudo lá dentro. Não, precisamos da inteligência artificial para combater a corrupção. Eu não tenho dúvida alguma que é só assim que é capaz do quê? É muito simples de entender. A inteligência artificial, ela é capaz de varrer todo este grande volume de dados que nós estamos gerando e dar valor a esse volume. Não adianta nada a gente ficar falando de Big Data, de toda essa revolução de comunicação, se nós não darmos valor, se isso não for estruturado, se a gente não entender, né? Se a gente não pescar o que importa no meio
deste volume gigantesco. Então, é uma era desafiadora, mas eu não tenho dúvida que é uma era muito apropriada para quem gosta de transparência e de combate à corrupção. Muito bom. Taz, nós vamos agora fazer uma inversão. Você apresenta provocações, mas agora você vai ser o provocado. Alguns anos atrás, quando o atual presidente ainda era deputado no Rio, em uma entrevista à TV Bandeirantes, em 1999, ele afirmou que sonegava todos os impostos possíveis e estimulou os contribuintes a fazer o mesmo, além de dizer que a Receita Federal atrapalhava o desenvolvimento do país. A sonegação, Taz, é um crime contra a ordem tributária e ela é considerada crime do colarinho branco, assim como a corrupção. Fazem parte do mesmo grupo de crimes. Este mesmo Jair Bolsonaro, que disse tudo isso em 99, agora acaba de editar a medida provisória 966, que blinda agentes públicos que pratiquem atos de corrupção durante a pandemia. Eu pergunto a você, isto te surpreende, tendo em vista que, em campanha, ele prometeu ser o homem da luta anticorrupção? Olha, me surpreende, porque nós temos que acreditar que políticos, quando falam alguma coisa, acreditem que nós estamos ouvindo o que eles estão falando. E no caso do Jair Messias, uma blindagem não combina com a defesa que ele fez, né? E aqui eu não estou discutindo o mérito de quem acredita no que ele fala e votou nele e legitimamente o elegeu, o nosso atual presidente. Isso daí é altamente legítimo. Eu acho que é importante nós também interrompermos as disputas eleitorais, ou seja, ele já é o presidente eleito, e nós não estamos agora mais questionando isso, mas estamos sim questionando como pode uma campanha que um dos pilares é o combate à corrupção, é o combate aos políticos tradicionais, hoje ter esse tipo de atitude, quer dizer, uma lei que aumenta a blindagem. Deveria ser o contrário. O que eu entendo é que deveria ser o contrário, né? Assim como eu estranho muito a blindagem de alguns ministros do STF em relação ao acesso de dados, ou até mesmo ao próprio contato com documentos, né, públicos, documentos que estão em gabinetes de senadores e deputados, que às vezes são blindados. Eu não consigo entender isso, né? Sendo que isso faz parte de um processo já em marcha na justiça e tudo mais. Ou seja, eu creio que no Brasil nós vivemos uma situação histórica, né, onde foi eleito um cidadão que se elegeu justamente em oposição a uma série de coisas que estavam sendo feitas de uma forma equivocada, e nisso eu não tenho nenhuma dúvida que estava, né? Nós vivemos uma série de desmandos e uma série de corrupções que foram, inclusive, trazidas à tona com todos os números e letras e tudo mais, e eu nem preciso entrar em detalhes, porque nós estamos falando assim de Belo Monte, nós não estamos falando de uma mala de dinheiro, nós estamos falando de uma usina no meio da Amazônia, que até hoje não respondeu por que ela foi construída, por que ela fez essa agressão ao meio ambiente, e uma agressão carregada de corrupção. Carregada de corrupção. Por isso que, para mim, é um papo furadíssimo, inclusive, de vários integrantes. E é importante, Roberto, você vê que quando eu me posiciono, essa é uma dificuldade grande das pessoas que me ouvem, porque eu estou falando contra um governo que foi de esquerda e estou falando contra um governo agora que é de direita. Então, assim,
E tem gente que acha é uma postura de isentão. Não é, não. É uma posição independente. Eu acho lamentável um governo de esquerda, que se julga progressista como o da Dilma e do Lula, terem feito toda essa lambança, terem feito esses acordos espúrios, né, com personagens que todos nós lamentamos, que infelizmente eu ainda não tinha citado e vou citar agora, como José Sarney, por exemplo, que foi o principal articulador do governo Lula e Dilma, tá certo? E o Temer, que é outra figura também que o Lula inventou para colocar no executivo, para ser vice da Dilma, e agora parece que o Temer veio de Marte e que para dar um golpe na Dilma, né? E depois vem um governo, que é o atual, que diz que vai combater tudo isso e agora vem com um projeto de blindagem, meu caro Roberto. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido com essa narrativa, com esse raciocínio de quem apoia legitimamente, volto a dizer, o governo que disse que ia combater a corrupção. Então, novamente, a gente volta para o tema do nosso encontro. Ética é algo que se constrói com ações, não com discurso. Tem que ser com ações. Rodrigo, a bola está com você. Muito bom. Taz, Milton Friedman, que foi Nobel em Economia e aí um grande pai aí do neoliberalismo, há mais ou menos 50 anos afirmou que o negócio dos negócios são os negócios, ou seja, numa visão bastante pragmática do lucro como finalidade do negócio. O negócio dos negócios são os negócios no mundo do entretenimento. Há espaço ainda para educação, integridade e inovação no show business. Eu, quando garoto, já abri minha idade, eu me lembro do Olá, Classe, do curso, e me lembro que meus pais tinham a tranquilidade de me colocar à frente da televisão, da TV Cultura, num programa de educação. Hoje eu tenho uma pequenininha de 4 anos que, com seu dedinho, navega pelo YouTube, enfim, como ninguém. Qual que é o futuro da comunicação nesse mundo cada vez mais líquido? E como hoje os pais e os próprios veículos podem contribuir para a construção de uma sociedade mais íntegra, nessa ação, como você bem colocou, ética é ação, né? Como que os meios podem contribuir ou o negócio dos negócios são os negócios? Olha, o Friedman está certo, como sempre, ele está, né, certo? Só que faltou uma coisinha aí nessa frase tão engenhosa do Friedman, né? O negócio dos negócios são os negócios. Só que, em cada era que nós vamos vivendo da civilização, você ter um negócio incorre em responsabilidades. E quem deve cobrar a responsabilidade dos negócios é quem? É quem consome os negócios. É quem é cliente de um banco. É quem compra uma margarina. É quem vai numa farmácia, é quem está na escola pública ou na escola privada, entendeu? Então, o negócio de cada negócio é o negócio. E eu creio que é bom a gente não demonizar os negócios, né? Que é outra coisa que se faz muito aqui no Brasil. Ou demonizar o lucro, porque a natureza de um negócio, claro, é ter um lucro. Agora, qual é a responsabilidade que você vai ter no seu lucro? Como que você vai gerar esse lucro? Aí é que a gente começa a conversar, né? E na era líquida que nós estamos, meu querido Rodrigo, a transparência não é mais opcional. Então, quando você compra hoje uma caixinha de leite em alguns países civilizados, você sabe exatamente
o caminho que aquele leite fez para chegar ali dentro daquela latinha. E alguns países, o consumidor é que falou, se esse leite contiver não sei o quê, se essa vaca foi maltratada, ou se essa vaca recebeu químicos e tudo mais, eu não vou comprar. E o cara é obrigado a botar isso lá. Isso vale para tudo, para consumo, né? Isso vale para algo que vai impactar muito o nosso país agora, que tem a ver com como nós tratamos o meio ambiente, que é um assunto gigantesco para a gente conversar, né? Hoje, muitos países simplesmente não negociam, como já estamos vendo aí, felizmente, agora no noticiário. O Brasil talvez seja prejudicado por conta da barbaridade que esse governo está hoje tolerando na Amazônia. O Brasil vai perder muito dinheiro. O Brasil vai perder muitos negócios, né? E pior, a Amazônia, que é um lugar de uma riqueza, inclusive uma riqueza ainda não descoberta, eu estou falando da riqueza, até riqueza química, de remédios, de fitoterápicos, de substâncias que ainda nem foram catalogadas. Está todo mundo já consciente de que isso é um bem, que isso é algo que é valorizado em qualquer lugar do planeta, né? O Brasil não. O Brasil está tolerando invasores que vão lá arrancar árvore, que querem, enfim, enfiar gado, coisa mais improdutiva do mundo. Você criar uma vaca na Amazônia é assim, é a coisa mais burra que existe. Ou mesmo uma mineração agressiva como essa. Eu que, como Varela, tive em Serra Pelada nos anos 80, é o tipo de predação do meio ambiente onde não sai ninguém ganhando. Não sai o governo, nem os pobres garimpeiros, né? Ninguém sai ganhando dessa conversa. O que sai ganhando é olharmos para essa natureza maravilhosa que nós temos e ter, sim, né, um aperfeiçoamento da agricultura, que também não pode ser demonizada. A agricultura brasileira tem coisas maravilhosas, tem gente muito séria lidando com inovação no campo, né? Não é à toa que nós temos uma participação significativa da agricultura no PIB brasileiro, e muitas vezes essa participação não é do plantio, mas sim da forma como é processado, a tecnologia envolvida nos processos todos. Enfim, o Brasil precisa largar de ser um país exportador de matéria-prima, de pau-brasil, ou de minério de ferro, ou de soja, mesmo soja, né? O Brasil tem uma riqueza, por exemplo, você quer ver uma coisa? O Brasil tem uma riqueza de frutas. O Brasil tem um solo para fruta. E o maior produtor mundial de frutas, o Brasil está longe dele. E é assim, a Tailândia, a Costa Rica, até mandioca, rapaz. Nós levamos de 7-1 da Tailândia. Então, quando você quer falar de agro, vamos falar de agro, mas tem uma diversidade no agro que ainda não é explorada. E tem gente muito boa no agro que está interessada nisso. Mas, como tem uma cadeia, uma preponderância de um capital, às vezes, muito grande, com pouca gente sendo beneficiado por ele, nós temos ainda esta cultura de devastação em relação a meio ambiente, eu estou falando, né? Então, muita coisa para se fazer, muita coisa para se debater, e aí, para trazer o papo agora e fechar com comunicação, uma dificuldade grande que nós temos hoje é o tal do viés, que é o assunto que eu joguei lá no começo do nosso papo. Viés significa o seguinte: se nós não estivermos com capacidade de ouvir quem a gente discorda e entender qual é o ponto, né? Eu, por exemplo, vocês me provocaram hoje muito em relação ao Bolsonaro, e é natural, porque eu fui processado pelo Bolsonaro. Eu sou um dos poucos jornalistas que levou essa medalha. Eu fui processado e ganhei, tá?
transitado e julgado, como vocês falam. Ganhei, ele me deve R$2.000, o oficial de justiça ainda não foi lá, é bom vocês saberem disso, tá? Eu estou muito interessado nesses R$2.000, que eu quero, obviamente, direcionar para as vítimas do Covid. Ele está me devendo essa grana. Então, assim, mesmo falando desta forma com a nossa autoridade máxima, eu quero que vocês ouçam com muita clareza o que eu vou dizer agora. Eu quero demais poder dialogar com quem apoia o presidente, porque é assim que nós vamos construir um país, entender qual é a razão deles, e aí eu espero que eles também ouçam essa crítica, por exemplo, que eu estou fazendo agora, né? Ou que o Roberto fez antes. Como que alguém pode querer blindar uma coisa, né? Esconder os políticos de uma obrigação de transparência, sendo que ele falou que ele não ia fazer assim. Então, agora, diálogo, para ter diálogo, para ter conversa, é importante termos consciência que não podemos ficar só enviesados dentro só das pessoas com quem a gente concorda. E nem aceitar que as coisas sejam aprovadas de boiada, não é, Tarso? Usando as palavras do nosso eminente ministro do Meio Ambiente. De boiada. De boiada não, né, Tarso? Boiada queremos não. Debate, queremos lealdade. De boiada não. E outra, não temos nada contra os bois. Nada contra os bois, né? Os bois são respeitados e tudo mais. Agora, boiada não, é o que você falou. Não vamos aproveitar que estão distraídos e passar a boiada. Não, aqui não. Aqui não, violão. Como eu sou antigo... Exatamente, aqui não, violão. Muito boa. Taz, eu quero só registrar aqui algumas participações do pessoal que está nos acompanhando. O Ciro, de Goiânia, a Marilande também cumprimentou a qualidade do nosso debate. O Adonias Zenóbio, ele pergunta como a ética pode sobreviver no contexto, a ética em relação às notícias, no contexto de não comprometer os patrocinadores, né? Ele questiona essa questão de você divulgar as notícias, esse conflito de interesses com os patrocinadores, né? Olha, eu lanço essa questão para depois a gente falar daquela questão do Luiz Flávio Gomes na sequência. Beleza, é uma pergunta excelente, e aí eu vejo alguns avanços que eu gostaria de pontuar. Nós vimos recentemente ferramentas que apontam patrocinadores que estão, sem saber às vezes, impulsionando fake news, pedofilia, né? Nós vivemos hoje um movimento onde os algoritmos levam o dinheiro dos patrocinadores, muitas vezes, para lugares que ou eles não sabiam ou, em sabendo, não estavam sendo transparentes com seus consumidores. E hoje nós temos algumas ferramentas que mostram e que revelam isso e que trazem isso à luz. De novo, são ferramentas desta era que nós estamos vivendo. E para falar agora em relação às mídias que já, enfim, sempre tiveram esse tipo de situação, ou seja, de terem patrocinadores e não terem responsabilidade sobre aqueles patrocinadores, essa também é uma era que já o prazo de validade já esgotou. O consumidor hoje, ele tem consciência, né? Ele tem ferramentas, inclusive, que podem deixar claro para ele quais são os anunciantes que falam uma coisa e fazem outra, né? Não é, como eu já disse aqui hoje, transparência não é opcional, ela está dentro do pacote, sabe? E, inclusive nós, os comunicadores, as figuras públicas, sabe? E também os líderes de empresa, os líderes políticos, né? Todos nós hoje estamos muito mais, por mais que o pessoal queira criar lei aí contra blindagem, Roberto, nós estamos automaticamente hoje na vidraça, nós estamos mais vulneráveis.
entendeu? E não adianta brigar contra essa tendência. É igual... Ó, eu vou contar uma rápida aqui para fazer essa homenagem ao nosso queridíssimo Luiz Flávio, né? Eu sou caipira no interior, né? E lá no interior tem aqueles vereadores da Câmara e tudo mais. Tinha um cara lá que queria... Você sabe como é que é a mentalidade de prefeito. Aliás, eu estou gostando de falar desse assunto de prefeito, porque nós temos que falar dessa eleição deste ano, pessoal. Nós precisamos ter muita consciência da importância dela. Está todo mundo querendo falar de 2022. Então, tinha lá uma eleição de prefeito de Ituverava e o cara, todo prefeito, quando assume o governo, ele quer deixar uma coisa que vai marcar ele, não é isso? Vai marcar a administração dele. E o cara pegou e queria pegar a caixa d'água da praça principal, onde tocava uma banda, inclusive, lá debaixo da caixa. Era a única banda que tocava debaixo d'água, ainda tinha essa piada de caipira, né? Ele queria enterrar a caixa d'água, porque é a obra dele. Ele vai enterrar a caixa e aí não vai ter esse trambolho mais aqui no meio da praça. Aí o pessoal chegou para o prefeito e falou, escuta, não dá para enterrar. Ele falou, dá, porque agora eu sou o prefeito. Eu sou o prefeito. Eu vou enterrar essa caixa. Não dá. Por que que não dá? Porque tem a lei da gravidade. Ele falou, vamos revogar essa lei. Não tem jeito, gente. A lei da transparência é igual à lei da gravidade. Essas ferramentas todas vão nos deixando cada vez mais expostos. Não adianta brigar com isso. Pode brigar agora um pouco, conseguir uma coisinha aqui, outra ali, mas a médio e longo prazo acabou esta farra, não tem como. Então, volto a deixar aqui uma mensagem de uma responsabilidade e até uma doença que eu tenho, que é incurável, que é o otimismo. Eu vejo que as ferramentas da tecnologia estão disponíveis para tornar mais transparentes as ações éticas dos cidadãos que querem construir um outro país. Eu não tenho dúvida disso. Bom, nós estamos caminhando aqui para a reta final desse nosso webinar e foi uma série de debates riquíssimos ao longo do mês de julho. Começamos com Sérgio Moro, conversamos com Gert Albers, conversamos com Eliana Calmon, com Luiz Antônio Marrei, com Aires Brito, conversamos com Marcelo Taz. E foi um mês muito rico, com discussões profundas, e esta de hoje, sem sombra de dúvida, ela foi extremamente produtiva, densa, extremamente proveitosa, uma verdadeira aula profunda, e nós poderíamos ficar aqui longamente conversando com esse grande comunicador, esse grande brasileiro, que é Marcelo Taz. Mas nós queremos aproveitar esta noite, Taz, e você também vem conosco nessa jornada, para homenagear um grande brasileiro, um grande homem que, junto conosco do Instituto Não Aceito Corrupção, desde o início da nossa caminhada, de braços dados conosco, está caminhou conosco, a nosso lado, na construção do Instituto. Sempre nos apoiou, lutou ao nosso lado e cedo nos deixou. Nos deixou no início de abril, Luiz Flávio Gomes, um homem que desde cedo na sua jornada foi policial, foi promotor de justiça, foi juiz, foi advogado, foi professor e, no ano de 2019, começou a sua caminhada na Câmara com um mandato de deputado federal de extrema dignidade, lutando por um país mais justo. Nós, do Instituto Não Aceito Corrupção, rendemos uma homenagem muito justa a um grande brasileiro, Luiz Flávio Gomes, um grande brasileiro que lutou por um país mais justo. Assim como eu, como Taz, também integrou a bancada do Jornal da Cultura, com grande poder de comunicação, sonhando um sonho de um país melhor. Eu não quero falar mais, eu quero também dar a palavra para o Rodrigo, para o Taz, mas eu, como presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, quero dizer que nós fazíamos questão de abrir um espaço aqui
para homenagear este grande brasileiro, este grande homem, este grande jurista, que para nós foi sempre um exemplo e nós tivemos a honra de tê-lo a nosso lado nesta jornada, nesta caminhada. E nestes nossos 5 anos, temos a alegria, a honra e o privilégio de homenageá-lo nesta noite, neste mês que marca os 5 anos do Instituto Não Aceito Corrupção. Fale você também, Rodrigo, em seguida o Tass, e em seguida vamos ter um vídeo com algumas imagens da história do Luiz Flávio Gomes. Roberto, como você bem colocou, Luiz Flávio Gomes não ficou apenas nas carreiras jurídicas, onde foi policial civil, delegado de polícia, promotor de justiça, juiz de direito, advogado, professor e doutrinador com mais de 60 obras. A última, O Jogo Sujo da Corrupção, que recomendo vivamente. Se já parecia muito, Roberto, foi também empresário, comentarista, criou o movimento de combate à corrupção, que era um Brasil mais ético. Foi um grande parceiro do nosso instituto e ascendeu para a política como deputado federal. Assim como o convidado da nossa noite hoje, Roberto, o Marcelo Tass, o nosso hoje homenageado, saudoso Luiz Flávio Gomes, também foi um homem multimídia, de inteligência rara, que tive a oportunidade de participar de alguns debates com ele e hoje tenho a alegria de ser vizinho de sala no escritório da Mirella, que está nos ouvindo hoje e que lhe trouxe 2 lindas netinhas. Meus sinceros sentimentos à família e absoluto respeito pela biografia desse grande brasileiro. Tass. Olha, vocês falaram aí as características essenciais do Luiz Flávio. Eu vou acrescentar uma, que é a comunicação. A capacidade oratória deste homem é cativante, né? Foi cativante, e eu tive o privilégio de desfrutar da companhia dele na bancada do Jornal da Cultura várias vezes, inclusive. Então, o Luiz Flávio, para mim, ele reflete não apenas tudo isso que vocês falaram, né? Uma habilidade, um talento, uma capacidade de conhecimento da profissão e do meio jurídico e tudo mais, mas de habilidade de comunicador, né? Daqueles que, quando começa a falar, a gente não quer parar de ouvir. Então, eu quero, de novo, expressar aqui, como fiz na época, os meus sentimentos à família, aos amigos e aos admiradores, e fico muito honrado de poder participar dessa noite da homenagem ao nosso querido colega. Agora, então, temos um vídeo que nós vamos mostrar a todos e, na sequência, algumas palavras do Luiz Felipe, o filho do Luiz Flávio. Temos o vídeo aí para mostrar para o pessoal. Luiz Flávio Gomes. E ele foi delegado, promotor, juiz e hoje é conhecido como Dr. Furacão. Por que você é conhecido como Dr. Furacão? Eu tenho, de fato, um ritmo muito forte. Eu, aos 21 anos, já era delegado, aos 22 fui promotor e aos 24 me tornei juiz. Isso é uma carreira... é um furacão mesmo. Bem, no Brasil nunca vivemos um capitalismo, porque é tudo nos conchavos, nas isenções. Me dá aqui, tira um naco do Estado, eu te dou grana no teu financiamento de campanha, depois você me dá umas isenções para mim de impostos. Foi sempre assim no Brasil, sempre assim.
Mas o mais importante é fazer a lei aplicada, certeza do castigo. Isso é muito mais importante do que ficar aumentando pena. E nós não estamos aprendendo isso. De 40 até a semana passada, nós aprovamos 180 leis penais no Brasil. 180 leis penais. A pergunta é: qual crime diminuiu no Brasil diante de 180 leis penais? Roberto Liviano dirige então essa instituição reconhecidíssima, reputadíssima, e por isso estamos juntos nesta luta contra a corrupção. Roberto, parabéns ao Instituto, parabéns a esse trabalho, essas campanhas de não corrupção, e fica então essa abertura do nosso Lupa de hoje, fica como é esse reconhecimento aos serviços prestados em favor da população brasileira. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Estamos... Tem algum problema. Roberto, nós estamos aqui ouvindo. Opa, voltamos? Estamos te ouvindo. Sim. Será que conseguimos ouvir? Será que conseguimos ouvir o Luiz Felipe? Vocês estão me ouvindo? Opa. Não. Opa, tudo bem? Luiz. Perfeitamente. Então a palavra está com você, Luiz. Ótimo. Bom, eu vou ser breve. É difícil falar nessa hora, mas eu queria agradecer a todos vocês pela homenagem, principalmente a quem está organizando esse evento, a você, o Leviano, Roberto Leviano, ao Instituto, né, Não Aceito Corrupção, ao escritório Felsberg, o Rodrigo aí presente, ao Marcelo Taz e todo mundo que está assistindo. Eu acompanhei toda a live e eu fiquei imaginando o meu pai aqui, concordando com absolutamente tudo que vocês falaram, dizendo que é isso mesmo. E eu me lembro dele, da gente almoçando nos domingos e conversando, às vezes que ele foi lá na bancada da cultura e conversou com você, o Liviano, com o Marcelo Taz. É muito bacana e, enfim, só queria agradecer mesmo em nome da família. Estou aqui na casa do meu irmão, do Paulo, e também na casa da Mirella, e deixar esse abraço a todos vocês, a todos os amigos que estão acompanhando, e dizer que, do que depender da gente, esse legado dele vai continuar. Então, obrigado a todos vocês. É muito tocante essa homenagem que vocês estão fazendo para ele. Tá? Um abraço. Obrigado, Luiz. Bom, eu penso que com essa homenagem, com esse momento de festa, apesar da dor de não termos mais
o Luiz Flávio conosco, eu penso que nós fechamos esse nosso ciclo de debates de uma maneira emocionada, mas com a sensação do dever cumprido. Muito obrigado, Marcelo Taz, obrigado, querido Rodrigo, obrigado a todos vocês que estão conosco até agora e que o Instituto continue a sua jornada, que todos vocês continuem conectados conosco, lutando por um país mais ético, mais justo e com menos corrupção. Sigam, acompanhem o Instituto, venham conosco nesta jornada. Sigamos juntos e conectados. Um grande abraço a todos vocês. Até mais. Valeu. Valeu. Tchau. Obrigado. Valeu. Obrigado. Foi uma honra. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado. Até mais.